O site Carteiro Poeta tem a felicidade e o prazer de conversar com uma das pessoas que mais entende de carnaval. Não é só o carnaval capixaba, não. Principalmente o carnaval carioca. O site conversa com Carlos José Sobreiro, o conhecidíssimo popular, o carnavalesco campeão, vários anos no carnaval capixaba, Carlão. Carlão, quem é Carlão? Carlão é uma figura sonhadora que sempre quis é, mostrar sua arte. E nada melhor do que mostrar a arte do que o carnaval. Porque eu acho que o carnaval é uma arte que se coloca para o povo. É a única arte que tem uma ligação direta com a massa. Por quê? Porque mexe com o lúdico, mexe com a fantasia de cada um. A gente pode notar isso quando coloca-se uma fantasia. Aquele que coloca a fantasia de ala se sente tão orgulhoso de estar na passarela quanto um destaque que está em cima do carro. O puxador de carro, o empurrador de carro, né, se sente tão importante como o presidente de uma escola de samba. Por quê? Porque ele está vivendo o lúdico. E arte, para mim, é o lúdico. Eu comecei muito cedo do carnaval, tive a grata satisfação de ter o Arlindo Rodrigues como meu professor na Escola de Artes do Rio de Janeiro, que era um revolucionário do carnaval carioca e nos convidou, nós, os alunos, para que fôssemos para o Salgueiro ver a criação de uma escola de samba. E ali eu tomei daquela água, e daquela água que eu bebi eu nunca mais esqueci. Até hoje vivo o carnaval, não importa onde que eu esteja, não importa se o carnaval para ou continua, mas dentro de mim o carnaval continua. Porque ele mexe com a minha fantasia, ele mexe com os meus neurônios, com a minha criatividade. E o homem sem ser criativo não é nada, é um animal. Você estudou artes plásticas e belas artes e foi convidado pelo Arlindo Rodrigues para fazer parte da sua equipe de carnaval, que também tinha no seu meio, no seu seio, a campeoníssima carnavalesca Rosa Magalhães, como também teve no seu seio o campeoníssimo campeão do carnaval, o nosso saudoso Joãozinho 30. Como é que você recebeu esse convite na época e como é que foi o prazer, o aprendizado de trabalhar nessa equipe tão forte que o Arlindo formou na década de 70 no Acadêmicos do Salgueiro? Olha, o Arlindo era uma pessoa que ele tinha uma visão futurista muito grande. E ele criou essa equipe e nós dentro do barracão do Salgueiro, a gente começava do beabá, sabe? Criando aquele desenho que ele fazia, dando palpite junto com ele, porque ele era uma pessoa com uma abertura muito grande, que deixava que o aluno dele expusesse as suas ideias. E ali que se começou a criar um novo estilo de carnaval, começou-se a criar uma nova forma de ver o carnaval como um grande espetáculo que se tornou. Ele trouxe das grandes agremiações que eram os carros alegóricos que veio das agremiações, porque antigamente no Rio
tinha as agremiações que faziam só carro alegórico, o desfile do Corso. Ele trouxe esse carro alegórico para dentro do samba, que não existia. Ele trouxe a comissão diferente coreografada, que não existia. Ele trouxe os destaques de chão, que não existia. Enfim, ele revolucionou tudo isso que nós vivemos hoje em dia, através das ideias que ele tinha, porque ele sempre falava que o carnaval nada mais é do que uma grande ópera andante. Se nós voltarmos à Idade Média, nós vamos ver que os mambembes que viajavam e faziam os espetáculos de rua nada mais é do que o nosso carnaval de hoje em dia. Começou tudo lá na Idade Média. Então, essas noções que ele passou para a gente. Quanto a Rosa Magalhães, quanto ao Joãozinho 30, que também foram alunos, não foram da minha época, mas foram alunos dele, ele deu essa oportunidade de todos eles poderem criar e expandir mais o carnaval. E essa base é dele. E qual foi o aprendizado que você conseguiu captar, colocar no seu coração, trabalhando com Arlindo Rodrigues? Que um dos princípios do Arlindo é que ele sempre falou: pense que numa escola, pense nas pessoas que vão desfilar na escola e pense que o enredo ele tem que ter princípio, meio e fim. Não adianta vocês quererem criar, palavras dele, criar enredos mirabolantes e não terem condições de iniciar e finalizar esse enredo. Não use a imaginação. Se não tem dinheiro para usar veludo, usa chita. Mas usa a chita da melhor maneira possível, sem usar a chita como todo mundo usa. Então, essas pequenos detalhes do carnaval é que ele nos passou. Tanto é que a gente, de saco plástico, pode fazer fantasia, enfim, de milhares de coisas, tudo vira fantasia, né? E você cria, o imaginário que você pode usar, sabendo que tem técnica, né? Porque sem a técnica, as pessoas não conseguem finalizar o carnaval. Colocar a fantasia com acabamento, que era uma coisa que ele exigia com muita precisão, fantasia caindo, pedaço, procurar usar a cola certa, procurar usar o corte certo. Por quê? Porque não adianta você criar um lindo desenho e não ter uma boa costureira, você não entender de costura para finalizar aquilo. Ter um chapeleiro que termine o seu carnaval. Isso são profissões que foram criadas pelo carnaval. E hoje em dia, ser carnavalesco não é só colocar a mão na massa e desenhar. Você tem que entender de ferragem, você tem que entender de tecido, você tem que entender de costura, você tem que entender de acabamento, enfim, você tem que saber esses detalhes. Porque bater no peito e dizer eu sou carnavalesco é muito fácil, mas bater no peito e falou eu tenho a técnica de ser carnavalesco,
Aí é que eu quero ver. São outros 500, né? São outras histórias. Você, na sua narrativa, e veio à mente aqui, graças a Deus eu tenho um pequenino conhecimento de carnaval, tanto capixaba quanto carioca. Você também pegou aquela fase áurea do carnaval carioca, das escolas de samba, onde tínhamos Fernando Pamplona, na Sim, Mocidade Independente de Padre Miguel, tinha também Maria Augusta, que vinha de vez em quando também na Imperatriz, na própria Portela. E fale um pouco se você observava o trabalho desses grandiosos carnavalescos que vivo hoje só tem a Maria Augusta, que até é comentarista de carnaval da Rede Globo. sim. Por exemplo, eu nunca esqueço da Maria Augusta fazendo Mais Vale um Camelo. Esqueci o tema. Eu sei que ela usou um tema nordestino, que importaram os camelos para Eu me fazer. lembro, eu também só não estou lembrado o nome do enredo Eu do não tema. lembro o nome do enredo. Mas eu achei aquilo fantástico. Ela pegou uma ideia super simples e transformou essa ideia num carnaval belíssimo, feito de quê? De chita, de cetim, de materiais baratos, porque a escola não tinha condições, e a escola ficou em terceiro lugar. Eu lembro que ela fez um carro alegórico de bambu, todo de bambu. Então, quer dizer, a ideia, a importância do conhecimento do material, a importância da pesquisa no carnaval é de um valor extremo, não, sabe? Não, é como se você tivesse. Porque existem várias coisas no carnaval que você pode usar. E de uma maneira super criativa, né? Fernando Pamplona, que é deboche, né? O Fernando Pamplona, eu sempre vi ele como um carnavalesco debochado, que ele sempre criou enredos que falam de críticas. E usou isso de uma maneira muito bonita e sem agredir as pessoas. Joãozinho 30 também, que usou deboches em várias fases da vida dele, sem agredir. Às vezes agredia ele mesmo para criar o carnaval. E de vez em quando aparece um carnavalesco que incorpora o espírito de Fernando Pamplona e faz um carnaval até debochado, sátiro e gostoso de se ver. Com certeza. As ideias não se perdem, né? Nós temos hoje um cara que eu acho maravilhoso, que também foi um revolucionário do carnaval, que foi o Paulo Barros, né? Que pegou a Unidos da Tijuca e transformou um, um, um espetáculo como se fosse o Circo de Soleil, porque ele passou a usar maquiagem, passou a usar outros recursos que os carnavalescos não usavam, ele passou a usar. Então, todo mundo passou a imitá-lo. E é isso que é importante. Não é imitar como copiar. Eu acho que imitar é uma coisa, copiar é outra. Sabe? É muito importante você imitar aquilo que é bom. Porque ninguém imita o que é ruim, só imita o que é bom. E hoje em dia, eu tiro o chapéu para Paulo Barros, que transformou o Carnaval do Rio de Janeiro em uma coisa diferente, bonita, extraordinária, um grande espetáculo. O site vai tomar uma água e já volta com a vinda do carnavalesco Carlão, do Rio de Janeiro para a Vitória,
com a segunda parte da entrevista.